Olá, futuros aprovados e futuras aprovadas nesse concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, seja para o cargo de analista, seja para o cargo de auditor de controle externo. Nós estamos aqui hoje, eu, professor Medina, estou aqui hoje para conduzir essa revisão de PNFL, que é aquela parte de planejamento, normas, fiscalização e legislação. Nós faremos a revisão em duas etapas, né? E a gente tem feito assim, tem dado super certo, funcionado bem, o pessoal tem gostado bastante. E a gente faz uma revisão pública primeiro, que no caso é esta, e nós também teremos uma revisão exclusiva para quem é nosso aluno. Por que isso? Porque é uma forma de prestigiar quem está conosco aqui, no Organiza, no dia a dia. Então a gente faz essa revisão exclusiva também para os nossos alunos. E aí eu aproveito para fazer o convite, se você ainda não é aluno do Organiza, que assim seja, né, para que você possa ter acesso a não só a revisão, né, que é uma parte pequena em relação a tudo que a gente proporciona aqui para os nossos alunos. Nós temos o projeto Rota, nós temos os projetos nomeação, mas se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato conosco, qualquer um dos professores. Temos também a página do Instagram do Organiza. Sugiro também que vocês se inscrevam no canal do YouTube do Organiza, pois nós temos cada vez mais produzido conteúdos de engenharia de altíssima qualidade para vocês, né? Então, também peço para vocês deixarem o feedback aqui no vídeo, comentem embaixo se vocês gostaram, o que vocês gostariam de ter visto aqui, quais revisões vocês querem para os próximos concursos, enfim, deixem o feedback, até porque essa é a melhor forma que a gente tem para poder melhorar aqui as nossas revisões e entregar algo cada vez melhor para vocês, beleza? Também faço convite para me seguir aqui na rede social e gostaria também de deixar claro que essa revisão aqui, ela não, ela não, ela não tem o condão de salvar pessoas que não estudaram, né? Então, se vocês estão aqui hoje é porque provavelmente vocês estudaram muito bem para esse concurso, né? Então, é uma forma, uma ferramenta que a gente disponibiliza para que vocês possam revisar diversos conteúdos e para que aumente a probabilidade de lá no dia da prova ter um índice maior de acertos, né, por conta de alguns conceitos que a gente traz aqui para o curto prazo, né? Então, já vou avisando também que é uma revisão que é um pouco intensa, né? Tem bastante conteúdo, então vamos para lá, vamos fazer e vamos arrebentar nessa prova aí, pessoal. Bom, então, dando início aqui, eu trouxe uma questão bem recente que foi aplicada no ano de 2025 pela banca FGV, no concurso do MPU, o Ministério Público da União, né. Essa questão foi aplicada para o cargo de perito, né, na área de engenharia civil. E o que que diz essa questão? Considerando a NR18, é proibida a utilização de sistema de tubulão ao ar livre escavado manualmente com profundidade superior a, e aqui nós temos 5 alternativas para marcação. Em relação a isso, pessoal, nós temos que a NR18 ela dispõe sobre várias características, né, de canteiros de obras, né? E aqui, no item 18.7.2.16, ela é expressa em relação a isso. Ela diz o seguinte: é proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Então, até 15 metros, ok, permitido. Acima disso, existe uma vedação por meio da norma regulamentadora, beleza? É, Nesse intuito de trazer mais algumas informações, vocês viram aí que a banca se ateve a um decoreba numérico, né? Qual que é a profundidade permitida para tubulão, né, comprimido, escavado manualmente, perdão. E aí é o seguinte, a norma ela também traz algumas outras características que eu acho que são importantes a gente saber, porque se uma vez ela cobrou a profundidade, né, então ela pode ser que ela cobre outros parâmetros que estão lá. Então, sobre o tubulão escavado manualmente, o que que ele deve ter?
ele deve ser encamisado em toda a sua extensão e ele deve ser executado após a sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros. Ok, então é importante saber que ele, né, ele deve ser executado para profundidade superior a 3 metros. E outro aspecto que é muito importante, que é possuir diâmetro de 0,9 metro ou 90 centímetros, beleza? Guardem essa informação aqui que ela é muito importante, ok? Não só essa, quanto todas as outras que eu falei. Portanto, aqui o nosso gabarito é a letra C, não é isso? Então, é a profundidade, é proibida a profundidade superior a 15, correto? Então, aqui a gente vai para a próxima questão, que também foi de um concurso de Tribunal de Contas, né? A CGE Paraíba. E essa questão diz o seguinte: a NR18 estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e organizacionais para garantir a segurança na indústria da construção. Sobre as condições de segurança e saúde no trabalho exigidas por essa norma, é correto afirmar que. E aqui nós temos 5 afirmativas a respeito disso, desse conteúdo. Então vamos analisar uma por uma com calma, tá? Então é o seguinte: a primeira afirmativa diz que o tubulão escavado manualmente deve possuir diâmetro mínimo de 0,7 metro. E aí, acabamos de ver que não é 0,7, e sim 0,9, correto? Eu, particularmente, como é que eu faço para lembrar disso? Eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,90 m. Então eu tendo a lembrar do 90, né, da minha altura, em relação ao diâmetro do tubulão ali escavado, tá? É uma forma que eu utilizo, assim, se a gente sempre puder fazer associações, isso facilita para que a gente memorize mais, né? Então aqui a gente já viu que a letra A não pode ser. Na letra B é dito o seguinte: a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido é permitida desde que com profundidade inferior a 40 metros. E aí essa afirmativa é errada, por quê? A NR18, ela fala o seguinte, ó, em relação ao tubulão com pressão hiperbárica. É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. Então, independente da profundidade, o tubulão ar comprimido é vedado, ok? Não pode, pela NR18, ok? Então aqui a letra A e B estão erradas por enquanto. Bom, aqui na letra C, a banca traz o seguinte: a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, ele é opcional para canteiros de obras com menos de 10 trabalhadores. Essa aqui é bem interessante, pessoal. Prestem muita atenção no que eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Então, o que que diz a NR18? Ela diz que o PGR, né, eles são obrigatórios, né, tanto a elaboração quanto a implementação nos canteiros de obra, e esse PGR ele deve contemplar os riscos ocupacionais e as respectivas medidas de prevenção. Ora, isso faz total sentido, porque é um programa de gerenciamento de riscos, então a gente vai fazer o acompanhamento desses riscos. Isso vai envolver medida de prevenção e também ver quais são os riscos existentes ali, né? Além disso, a NR18 prevê que o PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. Então, é a organização que é responsável pelo PGR e ele deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. Ok, até aqui. Mas a gente ainda não chegou no ponto da questão. E aí, pessoal, olha só, a questão fala que é opcional se tiver menos de 10 trabalhadores, certo? Mas vejam só, a NR18 fala que em canteiros com até 7 metros de altura e com, no máximo, 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. Ou seja, não basta ter menos
de 10 trabalhadores, né. Além de ter menos de 10 até 10 trabalhadores, e em se tratando de canteiros com até 7 metros de altura, e não é que o PGR é opcional, ele vai ter que ser feito. Só que o que muda aqui é o profissional responsável pela sua elaboração. Então, até 7 metros, no máximo 10 trabalhadores, um profissional qualificado em segurança do trabalho, ele pode fazer o PGR. Qualquer outra condição acima disso, aí é o profissional legalmente habilitado. Então a questão tentou induzir ao erro aqui no sentido de dizer que ele seria opcional, e não é. Alternativa D, as instalações sanitárias da área de vivência devem prever uma unidade de chuveiro para cada grupo de 5 trabalhadores ou fração. E aí, pessoal, seguinte, de acordo com o NR18, a instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo e mictório, na proporção de 1 para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Gente, seria ia ter muito chuveiro numa obra se fosse um para cada 5, né? Eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu já vi várias vezes questões falarem que é um para 5. Então, essa é uma forma de memorizar, né? Mas eu trouxe aqui também, né, eu até convido vocês para a gente revisar esses parâmetros aqui, que isso aqui é muito comum, cai demais, e a gente não pode correr o risco de, caso surja na prova, não acertar a questão por uma simples falta de revisão, né. Então, eu trouxe aqui, até um material que o próprio professor Tiago utilizou em uma revisão recente, e eu estou trazendo aqui de novo, para vocês notarem a importância desse conteúdo aqui. Tá. Então, a NR18, né, que trata de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, ela fala sobre as áreas de vivência no seu item 18.5. E aí, olha o que que ela preconiza aqui em relação à área de vivência. É obrigatória, quando o caso exigir, a instalação de alojamento, no canteiro de obras ou fora dele, contemplando as seguintes instalações. Primeira, cozinha, quando houver preparo de refeições. Se não houver preparo de refeições, não há necessidade de ter uma cozinha, ok? Mas um local para refeição é necessário. Senão, como é que o pessoal vai se alimentar, não é? Então, é preciso sim ter um local para refeição. É necessária também a instalação sanitária, lavanderia, dotada de meios adequados para higienização e passagem das roupas, e área de lazer para a recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim, ok? Informações super importantes aqui, tá? E aqui, gente, eu trago também um resumo esquemático que o professor Tiago tinha trazido nessa outra revisão. E aqui temos o seguinte, né, que nas áreas de vivência, em qualquer canteiro, é obrigatória a presença de instalações sanitárias, né, que englobam o lavatório, bacia sanitária, mictório e o chuveiro. É necessário também que haja local para refeições, inclusive local para aquecimento, local para conservação e local para lavagem de utensílios, né, por exemplo, marmitas, talheres, por aí mais. Tem também a necessidade de ter vestiários e o PGR, independentemente do número de trabalhadores, que é aquilo que a outra afirmativa falava, né? Além disso, gente, é obrigatório apenas em determinados casos, né? E apenas se houver trabalhadores alojados, aí tem que ter o alojamento. Não faz sentido ter alojamento se não tem trabalhador alojado. Essa seria a lógica, tá? Então aqui também se repete, né, a instalação sanitária, o local para refeição, a cozinha, a lavanderia e área de lazer, podendo ser utilizado o local para refeição para finalidade de lazer, tá?
E aqui também um detalhe, né, que não está mais na atual NR18 sobre o ambulatório e também não se diz mais sobre o PCMAT. Agora, aqui é o ouro. Aqui é o ouro em relação à NR18, tá, gente? Um dos assuntos mais cobrados está aqui. Essas instalações sanitárias, elas devem ter uma distância de deslocamento máxima de 150 metros, ok? Memorizem isso. Outra situação. Tanto o lavatório, quanto a bacia sanitária sifonada com assento e tampa, quanto o mictório, eles devem ser previstos na seguinte proporção: um conjunto para cada 20 trabalhadores ou fração. Então, tem 20 trabalhadores, tem que ter isso, tem que ter um conjunto, né? Se tiver menos de 20, tem que ter um conjunto também, porque é uma fração de 20, tá? E o chuveiro, ele deve ser previsto aqui, um para cada 10 trabalhadores ou fração. E aí, alguém teve a genial ideia de fazer esse mnemônico aqui, do 20 usar. 20 de 1 para 20, né? Então é o lavatório, o mictório e a bacia sanitária, né? E o chuveiro é a hora da nudez, em que o 10 significa a proporção de 1 para 10 trabalhadores. Beleza? Isso aqui, gente, olha, isso aqui cai demais. Não pode errar isso aqui, é proibido. Além disso, é trazida também algumas obrigações, né, deveres do empregador em relação ao fornecimento de água, né, que deve ser potável, ela deve ser filtrada e ela deve ser fresca, né? Imagina o quão seria desumano, né, você colocar o pessoal para tomar uma água que não é potável, que não esteja filtrada, que não esteja fresca. Imagina uma obra no Nordeste super quente, o cara ter água quente para tomar ainda, né? Isso aí seria uma falta de respeito imensa, né? Além disso, deve estar disponível canteiro, frente de serviços e alojamentos, né? Além disso, também devem ser distribuídos bebedouros ou dispositivos equivalentes. E essa parte aqui eu também acho que é bem interessante saber, tá, pessoal? Ó, aqui é estrelinha para esse assunto. Muita atenção, olha só. Os bebedouros ou dispositivos equivalentes devem estar presentes ali no ambiente, sendo um conjunto para cada 25 trabalhadores ou fração. Então a gente tem que lembrar o que que tem quando é 1 para 10, o que que tem que ser previsto quando é 1 para 20 e o que que tem que ser previsto quando é 1 para 25. Né? O hora da nudez, o 20 usar e esse aqui da água, dos bebedouros, tá? Outra coisa, existe limitação de distância vertical e horizontal, né? Você imagina o trabalhador tá lá no pavimento térreo, a obra do prédio já tá lá no 20º pavimento e só tem água lá em cima. Então tem que ter uma limitação para também não inviabilizar uma condição humana, né? De poder, uma necessidade humana. Então, essa distância vertical que o trabalhador tem que percorrer para chegar nesse ponto de abastecimento de água deve ter uma distância máxima de 15 metros. E na distância horizontal máxima de 100. Aí o que que eu inventei aqui na minha cabecinha para eu lembrar disso? Eu falo assim que o trabalhador ele não pode ficar sem água. Então a distância horizontal é de 100, beleza? Então isso aqui ajuda a memorizar. E aí, feita essa revisão, que a gente estava falando do item D, a gente vai para a letra D, ou para a letra E, que fala o seguinte: a instalação de escada ou rampa é obrigatória para a transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,4 metro, como meio de circulação de trabalhadores. E isso está correto, tá? Aqui no item 18.8, a NR18 fala o seguinte: é obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,4, né, 40 centímetros, como meio de circulação de trabalhadores, tá? Por prudência, eu trouxe
esse item 18.8.2, porque também envolve números, então pode ser que a banca invente de cobrar sobre esses ângulos aqui. Eu acho difícil, tá? Acho improvável isso cair. Mas eu trouxe aqui só para vocês saberem que existe, né? Que a utilização de escadas e rampas deve observar os seguintes ângulos, né? Então, para rampas, os ângulos devem ser inferiores a 15 graus, né? Aí eu gosto de lembrar da esteira, que a gente vai aumentando o grau ali, se eu não me engano, vai até 15. Então, para escadas móveis, ângulos entre 50 e 75, ou de acordo com as recomendações do fabricante. E para escadas fixas do tipo vertical, ângulos entre 75 e 90 graus. Beleza? Então, aqui a gente fecha essa aqui e o gabarito é a letra E. Né? Então, o diâmetro é 0,9, não é permitida a execução de tubulão a ar comprimido, né? O PGR ele não é opcional, ele é obrigatório, e as instalações devem prever uma unidade de chuveiro para cada 10 trabalhadores, que é a hora da nudez. Lembre-se disso. Ok? E agora, pessoal, aqui começa a ficar mais apimentada a nossa revisão, tá? Essa questão, ela merece uma nota antes da gente passar para a resolução dela, né? Ela esteve presente na prova de perito do MPU, agora em 2025, e olha o que diz o enunciado dela. Em obras de infraestrutura de transportes, o reajuste de valores contratuais é frequentemente realizado conforme Instrução Normativa 01/2023 do DENIT, que estabelece a metodologia de cálculo para os reajustes. Ok, até aqui. Considere os seguintes serviços orçados no mês base do contrato de uma obra rodoviária e a banca trouxe duas tabelas. Uma com o serviço, outra com o valor base, aqui ao lado, o total, ok? E a outra em relação ao reajuste, né, que envolve a disciplina, o mês base, o mês de reajuste e os respectivos índices. Ok. E aí, após a divulgação dos índices para o mês de reajuste, foi possível organizar os dados conforme a tabela acima. E aí diz o seguinte: com base nesses dados, o valor total das parcelas devidas de reajuste, calculadas conforme a Instrução Normativa 01/2023 do DENIT, e aí aqui nós temos 5 alternativas. Então, a gente já viu que se trata de uma questão de cálculo, de conta. Mas aí vocês podem me perguntar: mas e aí, Medina? Eu não vi nada de Instrução Normativa 01/2023 do DENIT no edital do TCE Pernambuco. E aí, se vocês derem uma olhada no edital do MPU, também não falava sobre instrução normativa nenhuma. Então, isso eu particularmente acho que não é algo bacana que a banca faz, né, de cobrar algo que não estava expressamente previsto no edital, né, embora de forma mais ampla, ok, isso pudesse ser abarcado dentro do conteúdo previsto no edital, mas como é algo muito específico, eu entendo que o justo, o correto seria a banca colocar lá no edital, né, instrução normativa, o que custa, né? Não custa nada. Mas considerando isso e tendo em vista que essa fórmula do cálculo do reajuste, ela não é uma fórmula nova que ninguém nunca viu, eu entendo que dá para se virar para resolver, tá? Mas é uma questão complicadinha, tá? Tem aqui as suas complexidades. E aí a gente vai partir para a resolução. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, que o primeiro passo da resolução dessa questão é associar cada serviço à sua respectiva disciplina, né? Então, aqui na tabela da esquerda, a gente tem um serviço que envolve aterro, enrocamento de pedra arrumada e a capa selante. E aí nós temos 4 disciplinas ali, que é a terraplanagem, obras de arte especiais, pavimentação e drenagem. Aqui a gente já vê que tem alguma coisa sobrando, né? Então aqui tem excesso de informação. E aí, segundo essa instrução normativa do DENIT,
Olha o que ela diz, artigo 3º. Os índices de reajustamento de contratos no âmbito do DENIT podem ser, no caso de obras rodoviárias, que são compostas pelas seguintes disciplinas: terraplenagem, devendo ser adotados para os seguintes serviços: aterros, camada drenante, compactação de aterros. Então, tem vários outros tipos de serviços que estão dentro dessa disciplina de terraplenagem, ok? Por que que eu destaquei aterros aqui? Porque é o primeiro serviço que está aqui na tabela da esquerda, ok? Só para vocês saberem que aterro corresponde à terraplenagem. Então, aqui a primeira linha da tabela à esquerda se conecta com a primeira linha da tabela à direita, ok? Mas fiquem calmos que a gente vai construir esse raciocínio e vai dar para entender tudo. Dando prosseguimento, quando a gente vai para a disciplina de drenagem, a gente constata ali no item 9 que tem, não só no item 9, né, mas tem bocas de lobo, bueiros e tudo mais. E lá no item 9 diz enrocamento de pedra arrumada, que é justamente o segundo serviço aqui, que está na segunda linha da tabela 2. Segunda linha não, né? Seria a terceira, né? Porque a primeira é o título, né? O serviço e o valor base ali. Mas seria, dentro do serviço, seria o segundo aqui. E aí, pessoal, um cuidado que você tem que tomar é o seguinte, ó, porque o enrocamento de pedra arrumada, ele está classificado dentro da disciplina de drenagem. E aí eu coloquei aqui, ó, cuidado, porque existe enrocamento de pedra jogada, que aí já entra na disciplina de terraplenagem. Mas o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou explicar para vocês mais para frente. Segura um pouquinho aí. Então, pessoal, o serviço de enrocamento de pedra arrumada está inserido na disciplina de drenagem. Então, aqui, o enrocamento de pedra arrumada vai estar associado a essa última linha da tabela direita aqui, que é a drenagem. Ok até aqui? Me acompanhe. Por sua vez, na disciplina de pavimentação, nós temos areia, asfalto, arrancamento e remoção de paralelepípedos e blá blá blá, e capa selante, que é o item 4. Então, a capa selante, que está aqui como o terceiro serviço da tabela à esquerda, vai estar associado à terceira disciplina aqui, que é pavimentação, ok? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu linkei cada um com o seu cada serviço com a respectiva disciplina. Então, aterro, terraplenagem. Enrocamento de pedra arrumada, drenagem. Capa selante, pavimentação. Aqui, qual que era o maior perigo dessa questão? Era a pessoa pegar um enrocamento de pedra arrumada e colocar dentro da disciplina de terraplenagem. Só que o enrocamento que entra na terraplanagem não é o de pedra arrumada, é o de pedra jogada, tá? Tomem muito cuidado com isso aqui, gente. Toma muito cuidado mesmo. E agora, vocês que poderiam estar temendo essa questão aqui, temendo essa questão, agora vocês vão ficar mais confiantes para se ela aparecer, vão até torcer para ela aparecer lá na prova, que é passo a passo aqui, tá? Não tem uma resolução mágica, tá? É passo a passo. E aí, o que que tem? Essa instrução normativa, ela diz o seguinte, ó: os reajustes dos preços unitários contratuais devem ser calculados a partir da fórmula apresentada abaixo. E eu vou até abrir parênteses aqui e falar que essa fórmula ficou muito mal escrita no documento. E aí eu tirei um print, olha como é que ficou. O I0 ficou lá embaixo, ficou desalinhado, mas enfim, tudo bem. Então é o seguinte, o que que significa o R nessa fórmula? É o valor da parcela de reajustamento a ser calculada. É o que ele quer nessa questão. Tomem muito cuidado. O I0 é o índice e preço no mês base do contrato. Ok? E o II é o índice de preço referente ao mês de reajustamento. E aí o V corresponde ao valor a preços iniciais da parcela do contrato ou serviço a ser reajustado. Então a gente vai fazer a diferença do
do índice referente ao mês de reajustamento, a gente vai fazer menos o índice do mês base, dividir pelo índice do mês base e multiplicar pelo valor a preços iniciais. Então, aqui é matemática braba, tá? Então, a gente vai lá para o aterro. Então, aqui a gente vai fazer na boa, na calma aqui, na maciota, para poder evitar cometer erros, tá? Isso aqui, ó, é um tipo de questão que muita gente acaba se enrolando, porque envolve algumas contas, né, de divisão e multiplicação e soma no final ainda. E numa prova dessa, esse é o tipo de questão que eu falaria, deixa ela para fazer lá no final. Primeiro garantam coisas mais simples, né, que não exijam tantas contas, para só depois, né, fazer esse tipo de questão. Importante frisar isso aqui hoje. Então, gente, o reajuste de aterro, né, vai envolver o índice do mês de reajuste, que é o 504,00 ali, ó, da tabela à direita. Por quê? Porque aterro é disciplina de terraplanagem, certo? Aí a gente subtrai o índice do mês base, que é o 480,000, divide pelo índice base e multiplica pelo valor ali de aterro, que é 300 mil. Então dá 15 mil. Ok. Aí a gente vai para o reajuste do enrocamento. Mesma coisa. Aí aqui, pessoal, por isso que eu falei, ó, a parte mais perigosa dessa questão era a pessoa achar que o enrocamento de pedra arrumada seria terraplanagem. Por quê? O que ia acontecer? A pessoa ia utilizar os índices de reajuste referentes à terraplanagem. Só que o enrocamento de pedra arrumada é drenagem. E observem que os índices de reajuste não são os mesmos. Então a conta ia dar outro valor. Então aqui a gente vai lá para a drenagem e faz o 483,75 menos 450, divide pelo 450 e multiplica pelos 200 mil lá do enrocamento de pedra arrumada e chega também no valor de 15 mil. E aqui, por fim, a gente faz o reajuste da capa selante. Aí também, né, tinha que saber que se trata de um serviço de pavimentação. Faz a diferença entre os índices, divide pelo índice do mês base e multiplica pelo valor ali da capa selante. E aí se chega aos 50 mil. E aí no final, né, a gente soma tudo e chega nos 80 mil aqui. E o gabarito é a letra B. Ok, pessoal? É uma questão assim que não é tão simples, né? Mas se fizer com metodologia, com calma, cuidando com os cálculos, dá para acertar. A partir deste momento, a gente muda um pouco o foco e vamos para cima das licitações. A primeira questão que eu trago, ela foi da FGV, aplicada no concurso do TRT da 24ª Região para a área de Engenharia Civil, no cargo de analista judiciário. Gente, a questão diz o seguinte, ó. Um projeto de engenharia é estruturado em diversas etapas, sendo que em cada uma delas devem ser apresentados documentos e desenhos técnicos específicos, ok? No caso da execução de obras públicas, conforme disposto na Lei 14.133, assinale a opção que indica o elemento que deve ser obrigatoriamente incluído no projeto básico. Esse tipo de coisa é o que você pega ali a caneta, na hora que você lê o enunciado, já arrisca ali, ó. Obrigatoriamente incluído no projeto básico, para você não evitar se confundir anteprojeto, ETP, termo de referência. Gente, cuidado, na hora da prova a gente, né, tende a estar num nível de tensão um pouco mais elevado, né? Então, para a gente cometer um erro primário, ela aumenta. Então, bastante atenção e bastante cuidado. Aí aqui nós temos 5 documentos e elementos, né? E aí a gente tem que dizer qual que é referente a projeto básico. E aí, o curioso desse tipo de questão é que muitas vezes, embora a questão fale sobre o projeto básico, é muito provável que das 5 afirmativas, das 5 alternativas, somente uma vai ser de projeto básico. E as outras 4 vão ser de outro documento, por exemplo, o termo de referência, o anteprojeto.
Então, muitas vezes a gente não precisa nem saber exatamente sobre o projeto básico, mas se a gente souber sobre esse outro documento que tem todas as outras 4 alternativas, a gente pode acertar também, mesmo não necessariamente sabendo todos os elementos do projeto básico, é isso que eu quero dizer. Então, olha só, pessoal. Mas espera aí. Medina, por que tu trouxe anteprojeto aqui? Ela não falou do projeto básico? Calma lá. Olha só, a Lei Federal 14.133, que é a Lei de Licitações, ela diz que o anteprojeto é a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos, né? E aqui nós temos vários elementos. Vejam vocês que o primeiro elemento, aqui a linha A e a linha E, são as alternativas A e D da nossa questão, ó. A alternativa A diz que é a avaliação da demanda do público-alvo. Aí, olha, vejam só aqui, ó. Então, o anteprojeto deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: demonstração e justificativa do programa de necessidades. Por isso que eu destaquei essa palavra, porque aqui é uma palavra-chave para o anteprojeto, tá? Avaliação de demanda do público-alvo, que é o que está ali na primeira alternativa. Motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. Então, gente, essa avaliação de demanda do público-alvo, programa de necessidades, blá, 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 isso não tem relação, não é um documento mínimo do projeto básico. Isso aqui é um documento mínimo do anteprojeto. Lembre-se que a questão está perguntando de projeto básico, ok? Aqui finaliza. Daí, como eu já gosto de trazer a revisão, né, dos outros elementos, vamos dar uma revisada antes aqui nos elementos do anteprojeto e depois a gente fala aqui sobre o projeto básico, tá? Então, o que tem aqui no anteprojeto, que não é o da questão? Envolve as condições de solidez, de segurança, de durabilidade, envolve o prazo de entrega. E por que eu coloquei esse asterisco aí? Gente, é muito comum as bancas explorarem o prazo de entrega e o local de entrega, tá? Por exemplo, a questão pode falar, um dos elementos mínimos do anteprojeto é o local de entrega. E aí, né, numa alternativa de certo e errado, né, a pessoa pode julgar de forma equivocada, ou numa múltipla escolha marcar a afirmativa errada. Só que o que acontece? Por que eu coloquei essa estrelinha aqui? No termo de referência, existe essa previsão de local de entrega. E aí, como é que eu vou fazer para lembrar e não esquecer disso aqui? O que eu gosto de fazer? Quando você vai comprar alguma coisa em algum site, né, e você precisa colocar o seu endereço, muitas vezes pergunta ali, né, ponto de referência. Então eu gosto de fazer essa associação. Local de entrega, ponto de referência, termo de referência. Então no termo de referência é que vai haver o local de entrega. No anteprojeto vai ser o prazo mesmo, tá? Então é só uma forma que eu estou trazendo aqui para facilitar a memorização de vocês. Outra coisa que tem que estar no anteprojeto, a estética do projeto arquitetônico, o traçado geométrico e ou o projeto da área de influência, quando for cabível. E aí, por que eu também coloquei o asterisco aqui? Porque na prova da CGE de Santa Catarina, que eu tinha estudado muito para fazer, caiu isso, a estética do projeto arquitetônico. Então a banca tá ligada nesse elemento mínimo aqui, tá? Então fiquem espertos, tá? E ainda mais que a FGV costuma repetir muitas vezes, né? Então atenção redobrada aqui. E aqui, gente, na letra E, nós temos parâmetros de adequação ao interesse público, economia na utilização, facilidade na execução, impacto ambiental e acessibilidade. Que isso aqui estava previsto na alternativa D, ó. Os parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, blá, 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 blá. Qual que era o cuidado aqui, gente? Percebam que anteprojeto está relacionado a uma etapa mais inicial, né? Então ali a gente vai ter
avaliação da demanda do público-alvo. A gente está avaliando algo do público-alvo, né? Algo que ainda não está tão certo assim. Vai ser verificada a facilidade da execução, né? Se aquilo se adequa ao interesse público. Então, essas etapas elas são mais iniciais, então por isso que elas estão aqui no anteprojeto e não no projeto básico. Além dessas, a lei traz mais alguns outros elementos que dizem respeito ao anteprojeto. Cuidado. A proposta de concepção da obra, isso faz total sentido, né? Se a gente está falando de concepção, é algo também inicial, então seria anteprojeto também. E é o que está previsto ali na alternativa B, que também não pode ser porque é anteprojeto. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. Olha, se eu utilizei um documento para embasar essa concepção, eu ainda estou numa etapa inicial. Então, também anteprojeto, tá? Já o levantamento topográfico e cadastral e os pareceres de sondagem, aqui é importante cuidar, porque no projeto básico também tem alguma coisinha meio parecida ali. E aqui na linha J, né, nós temos aqui memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Isso aqui também estava na alternativa E. Então vejam só, pessoal, alternativa E, alternativa B, alternativa A e alternativa D são todos elementos do anteprojeto. Por isso que eu falei aquilo. Muitas vezes, se você não sabe projeto básico, mas você sabe o que está no anteprojeto, é possível acertar uma questão sobre o projeto básico. Tá certo? Então, quem conhecia o anteprojeto tinha condições de falar: não, isso aqui é anteprojeto. E aí, a que sobrasse seria do projeto básico, né? E aí, claro, eu aproveito para trazer aqui também a parte referente ao projeto básico, né? Que é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir, dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Essa definição é imensa, né? Inclusive, foi cobrada na prova discursiva do TSE unificado, tá? Então, assim, vai que a banca inventa de dar uma copiada na abordagem da Sebrasp, né? Então, tem que estar atentos com um eventual risco de aparecer algo que já caiu na banca Sebrasp. Aí, eu volto aqui naquela tecla sobre os levantamentos topográficos e cadastrais, né? Porque também tem no anteprojeto, né? Então, as sondagens, ensaios técnicos, análises laboratoriais e tudo mais aqui. Soluções técnicas globais e localizadas, esse conjunto de palavras aqui, bateu o olho, tem que lembrar de projeto básico. E cai muito, tá? Cai muito mesmo. Aqui na linha C, né, identificação dos tipos de serviço a executar, materiais e equipamentos a incorporar à obra, as especificações, sem frustrar o caráter competitivo para a execução, para a sua execução. E aqui na letra D também nós temos o estudo e a definição dos métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais, também sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Então, ó, definição de métodos construtivos também é muito importante, está associado, é um conceito a estar associado ao projeto básico. E aqui, gente, na letra E, nós temos subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. Aqui sim, nós temos o nosso gabarito, que é o que estava ali na letra C, mas eu vou voltar lá, tenham calma. Então, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Esses subsídios aqui são
um dos elementos que devem compor o projeto básico. E isso estava previsto na nossa afirmativa C aqui, ó. Então, o que que deve ser obrigatoriamente incluído no projeto básico? A letra C, os subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. A gente viu que a avaliação da demanda do público-alvo é no anteprojeto, a concepção da obra ou serviço de engenharia também é no anteprojeto, os parâmetros de adequação ao interesse público também estavam ali no anteprojeto, memorial descritivo, componentes construtivos, né? Padrões mínimos para contratação, estava tudo no anteprojeto, né? Então aqui, gente, e aí faltou um aqui que é importantíssimo, que é o orçamento detalhado do custo global da obra, tá? Ele vai ser fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução, e aí aqui tem a lista, ou seja, aqui são os regimes de execução, né, que são previstos na lei. Então aqui eu fiz um resuminho, né, então a letra A anteprojeto, na letra B anteprojeto, na letra C é o gabarito, que é projeto básico, na letra D anteprojeto e na E também. Então o gabarito aqui é a letra C. Pessoal, eu sei que são muitos elementos e documentos, né, mas é importante conhecer, tá? Os principais, pelo menos, lembrem das palavras-chave, vejam isso mais de uma vez, se você ainda não está tão familiarizado assim com o que compõe o anteprojeto, o projeto básico, tá? E essa questão aqui, eu já trouxe ela porque ela foi uma abordagem um pouco diferente da FGV, um pouco fora do padrão que eu costumo ver na banca, e achei bem interessante trazer aqui também. Ela foi aplicada para o cargo de analista judiciário do TRT 24ª Região, tá? Na área de engenharia. Portanto, essa questão diz o seguinte, né? Segundo as definições da Lei 14.133/2021, que trata da contratação de obras e serviços de engenharia, o termo entidade é aplicado para designar, e aqui nós temos 5 alternativas. Bom, eu entendo que essa questão aqui não precisava saber exatamente qual que era a designação certinha ali de entidade. Por exclusão seria possível resolver, tá? Por quê? Como é que eu vou associar a entidade a uma atividade de interesse da administração? Uma entidade não é uma atividade, né? Então, a gente vai percebendo aqui algumas situações que a banca traz que acaba não se encaixando muito bem no conceito de entidade. E aí, o que eu fiz aqui? Eu trouxe, de acordo com o artigo 6º, as definições que estão nas alternativas, né? Então, aqui a entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Essa é a alternativa D e, portanto, seria o nosso gabarito, tá? Importante lembrar que a entidade ela tem personalidade jurídica, tá? Por sua vez, o agente público dotado de poder de decisão não é uma entidade, é uma autoridade. Correto, poder de decisão, quem tem o poder de decisão é a autoridade, né? Então, aqui na alternativa B, seria a autoridade. Na alternativa C, trouxe o conceito de a definição de contratante, que é a pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação, ok? Aqui na letra E, na alternativa E, foi trazido o conceito de licitante, que é a pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Ou seja, o licitante é aquele que oferece proposta, é aquele que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório. E aí, na alternativa A, foi trazida a definição de serviço, que é
atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então, aqui o nosso gabarito fica na letra D, né? Pois entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, né? Nas demais alternativas, nós temos aqui os respectivos conceitos, né? Então, na A está falando de serviço, na B da autoridade, na C do contratante, na letra E do licitante. Antes da gente partir para a próxima, eu gostaria de fazer aqui umas pequenas apostas para discursivas em relação ao que está previsto dentro do artigo 6º da Lei de Licitações. Lá tem algumas definições que eu acho que podem ser exploradas pela banca numa eventual discursiva. E eu deixei anotado aqui para vocês abrirem, né, depois que a gente finalizar aqui a revisão, abram a lei e consultem esses conceitos, aprendam a escrever sobre um e o outro, para mitigar um eventual risco de surgir isso ali na discursiva. E na objetiva também, tá? É um prato cheio para a banca abordar isso aqui. Então, se liguem no conceito de sobrepreço, superfaturamento, reajustamento em sentido estrito e a repactuação. Quais são as definições dos instrumentos auxiliares, que é o credenciamento, pré-qualificação. Então, existem vários ali. Sistema de registro de preço. E também tem os regimes de execução, né, que para quem já está estudando há mais tempo seria mais tranquilo ali de saber, né, a empreitada integral, contratação integrada, contratação semi-integrada, contratação por tarefa, né, contratação por preço global, por preço unitário. Então, existem vários, né? Então, eu apostaria nesses conteúdos aqui em relação ao artigo 6º, tá? Mas eu acredito que pode cair outra coisa também da lei. E aqui, gente, a gente parte para um outro conteúdo de licitações, mas que não é a 14.133, é a Lei 13.303 de 2021, tá? Essa lei prevê o seguinte, na verdade, essa questão, né, que foi aplicada no concurso de analista legislativo da Alesc, para o cargo de administrador. Inclusive, esse concurso foi um concurso que eu ia fazer, mas que, curiosamente, a banca tirou do edital o cargo de engenheiro civil. Então, toda vez que eu vejo alguma questão dessa prova, eu me lembro dessa situação, né? Enfim, aqui é dito o seguinte: ao analisar questões atinentes à duração dos contratos realizados por certa empresa pública estadual, devidamente formalizados com fulcro na Lei 13.303, Edinara concluiu corretamente que, e aqui nós temos 5 alternativas. Certo. Vamos olhar uma por uma, de acordo com os embasamentos aqui. Olha só. Aqui a primeira alternativa diz o seguinte, ó: a duração dos contratos formalizados pela entidade administrativa em questão não pode exceder o prazo de 5 anos, contados de sua celebração, excetuando-se os projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública. E aí? Quando a gente consulta a lei, é justamente isso que a gente vê no artigo 71, né, que a duração não excederá os 5 anos, contados a partir de sua celebração. É importante saber, né, de quando que vale esses 5 anos e quais são as exceções. No caso, a afirmativa A, a alternativa A, cobrou em relação à primeira exceção, que é para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Mas existe também uma segunda exceção, que é nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja uma prática rotineira do mercado. Então, é comum esses contratos terem a duração superior a 5 anos, tá? Além disso, né, a imposição desse prazo, né, inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Então, seria uma situação em que é considerado como uma exceção, né?
E aí vai poder exceder aos 5 anos, tá bom? Por fim, aqui tem um parágrafo único que é muito importante, que diz que é vedado o contrato por prazo indeterminado. Vedado contrato por prazo indeterminado. Ok? Existe uma situação na 14133 que permite o por prazo indeterminado. E aí fica como dever de casa vocês descobrirem que situação é essa. Mas tem a ver com monopólio. Aqui na afirmativa B, nós temos o seguinte, ó. A duração dos contratos de serviços contínuos formalizados pela entidade administrativa em questão pode ter a duração de até 15 anos, contados de sua celebração, sendo certo que a empresa pública deverá atestar, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. E aí, gente, essa afirmativa aqui é errada porque não existe previsão legal de serviços contínuos na referida lei. Se você der um Ctrl F ali na lei e botar lá contínuos, se eu não me engano, aparece só uma vez e não tem nada a ver com serviço contínuo, tá? Porém, algumas palavras que estão colocadas ali se assemelham muito com outras que estão previstas na 14133. Então, olha só, tomem cuidado para não misturar as bolas aqui, tá? A questão é sobre a 13303, que é a de licitações nas estatais. Só que, por óbvio, como também é uma lei de licitações, é comum que os examinadores, não só dessa banca, tentem fazer com que as pessoas se confundam com a 14133, porque muitas vezes o aluno estudou só a 14133. Aí ele vê uma questão da 13303, ele vai tentar julgar com base no conhecimento que detém sobre a 14133. E muitas vezes isso pode dar errado. Esse aqui é o caso. Então é o seguinte, ó. O que está na 14133? Que a duração dos contratos regidos será a prevista em edital, né? Então a duração vai estar prevista no edital, ok? No momento da contratação. E o que deve acontecer? A cada exercício financeiro deve ser verificada ali a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão do plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. Claro, né? Plano plurianual envolve mais de um ano. Envolve, por conseguinte, mais de um exercício financeiro. Então vejam vocês que tem uma certa semelhança ali, né? Que ele fala que deverá atestar a cada exercício financeiro a existência de créditos, né? Além disso, lá na 14133, no artigo 106, é dito que a administração pode celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Opa, serviços e fornecimentos contínuos. Então não seria nem 15 anos na 14133, né? Seria 5 anos. Só que lá tem mais um cuidado, que é a prorrogação, tem a situação da prorrogação, né? Então tem que tomar esse cuidado aqui. E além disso, no 114, ele foi dali que ele deve ter tirado esse 15 anos. Que o contrato, aí a gente já está falando da 14133 de novo, né? O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de TI poderá ter vigência máxima de 15 anos. Tá certo? Pessoal, eu fico até com um certo receio de quem está vendo essa revisão aqui e se embananou com o que eu trouxe. Eu vou explicar mais uma vez, tá? A alternativa B, ela diz respeito à Lei 13.303. Só que não existe essa previsão na 13.303. Só que quando eu fiz essa questão aqui, quando eu selecionei ela, eu observei que algumas coisas são parecidas com o que está na 14.133. E aí eu trouxe cada uma delas para vocês aproveitarem e revisarem outros conteúdos da 14.133, beleza? Porque pode cair na 14.133, mesmo que neste momento a gente esteja resolvendo uma questão da 13.303, beleza? Então, cuidado para não misturar as coisas aqui. Na letra C, né, aqui é dito que a duração dos contratos formalizados pela entidade administrativa em questão deverá ser
estabelecido no edital e no contrato, podendo exceder o prazo de 3 exercícios financeiros a contar de sua celebração, situação em que há necessidade de previsão no plano plurianual. E aí, gente, de novo, né? De novo, trouxe alguma coisa meio parecida com a 14133. Só que olha só, de acordo com a 13.303, a duração não excederá 5 anos. Aqui ele está falando de exceder 3 exercícios financeiros. Furada, está errado. Só que em relação à previsão no plano plurianual, ela tentou confundir com aquele artigo 5º, artigo 105 da 14133 que eu trouxe na afirmativa anterior, né? Que tem que ter a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Então essa aqui está errada também. Até porque a gente já chegou no gabarito que é a letra A, né? Enfim. E aqui, na letra D, a duração de quaisquer contratos formalizados pela entidade administrativa em questão pode ter prazo indeterminado, de acordo com a discricionariedade e mediante previsão no edital e no contrato, devendo a empresa pública atestar a cada exercício financeiro a intenção de prorrogar a contratação. E aí, nós vimos que é vedado o contrato por prazo indeterminado. Essa informação é muito importante de se guardar, beleza? E aqui a última alternativa que nós temos, ela diz o seguinte: a duração dos contratos formalizados pela entidade administrativa em questão não poderá exceder o prazo de 5 anos. Até aqui, ok, né? Contados de sua celebração, notadamente nas situações em que a pactuação seja prática rotineira de mercado, ainda que a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Aí que está o erro, né? Então, olha só, a duração dos contratos não pode exceder o prazo de 5 anos? Isso está certo, está ali no artigo 71, não pode exceder a 5 anos. Exceto, e aí ó, a questão, a alternativa fala que notadamente nas situações, e não é isso. Na verdade, não é notadamente, é exceto nas situações em que a pactuação seja prática rotineira ou no caso de a imposição desse prazo inviabilizar ou onerar excessivamente a realização do negócio. Portanto, aqui o gabarito está errado. A afirmativa está errada. Então, aqui o gabarito fica na letra A mesmo. E aqui a gente muda um pouquinho a área também, né? Agora nós vamos adentrar a legislação ambiental, que também é um prato cheio para a banca, né? Essa questão foi de 2024 e foi aplicada para o cargo de procurador na Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro. Então, o que é dito aqui? Ó? A Sociedade Empresária Alfa exerce atividade econômica organizada no município de Macaé. Em razão dos impactos ambientais locais, houve a necessidade de licenciamento ambiental, sendo certo que a entidade obteve as licenças prévia, de instalação e de operação. Porém, constatou-se ser imprescindível a renovação da licença de operação. E aí, de acordo com essa narrativa, e considerando a resolução 237 de 97 do CONAMA, analise as afirmativas a seguir. E aqui nós temos 3 afirmativas. No próximo slide a gente vai analisar uma a uma, tá? E aqui, considerando nessas disposições, está correto o que se afirma em. Então aqui, gente, olha só. A primeira afirmativa diz o seguinte: a renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. E aí vejam vocês que o artigo 18, no 4º parágrafo, diz exatamente isso, né?
Está aqui o trecho do artigo, do quarto parágrafo, e essa afirmativa está correta. Beleza? Aqui a gente vai para a segunda afirmativa. Na renovação da licença de operação, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar o seu prazo de validade, desde que a sociedade empresária Alfa se comprometa formalmente a não gerar dano ambiental. E isso aqui está errado, tá? Já vou falar para vocês. Olha só, no terceiro parágrafo do artigo 18, é dito sim que durante a renovação, o órgão ambiental competente ele pode, né, desde que haja uma decisão motivada, ela pode aumentar ou diminuir o prazo de validade. Só que olha só, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade após a avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso 3. E aí, quais limites são esses? É o limite que fala sobre o prazo mínimo e máximo da licença de operação, que é de 4 a 10 anos. Tá? Então, é isso que tem que ser observado na renovação. Porém, a gente não constata no texto da resolução que é um requisito, que exista algum requisito, no qual a sociedade se comprometa formalmente a não gerar esse dano ambiental. Isso não existe, tá? Por isso que essa afirmativa é errada. Não existe assim um documento que ela coloca: eu, sociedade empresária Alfa, me comprometo a não gerar dano ambiental. Isso não existe, tá? Por isso essa segunda afirmativa aqui está errada. E a terceira afirmativa, que eu entendo ser a parte mais importante dessa resolução aqui do CONAMA, ela diz que o prazo de validade da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 5 anos e, no máximo, 15 anos. 15 anos? Não. Isso está completamente errado. Vejam só. Conforme o artigo 18, a licença prévia ela deve ser, no mínimo, aquele prazo estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos, não podendo ser superior a 5 anos. Então, a licença prévia, 5 anos, tá? Prazo máximo. Por sua vez, a licença de instalação deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação, não podendo ser superior a 6 anos. Então, é 1 ano a mais do que a prévia. E aí vem a LO para dar uma bagunçada nesse padrão que a gente vinha observando. Já a licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental, que é o que foi dito ali na afirmativa, e será de no mínimo 4 anos, que na questão falou que era 5, e aí está errado, e no máximo 10 anos, que também está errado, porque ela disse 15. Então é 5, 6, 4 a 10, tá? 5, licença prévia, 6, licença de instalação, e a de operação de 4 a 10 anos, tá? Aqui tem um detalhe que é muito importante, que no primeiro parágrafo desse artigo 18, é dito que a licença prévia e a licença de instalação poderão ter os prazos de validade prorrogados, ok? Desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos 1 e 2. Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Porque quando a gente fala de licença prévia e licença de instalação, a gente fala de prorrogação. E quando a gente fala da licença de operação, geralmente a gente fala da renovação, tá? Sempre em busca em associar essas palavras aí, tá? Então aqui a primeira afirmativa está correta, a segunda está errada, porque não existe essa previsão legal, e a C está errada, porque o prazo está errado. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Ok? E agora trazendo aqui essa questão também do ano de 2025, aplicada pela FGV aqui no concurso de perito do MPU, né, Ministério Público da União,
a gente agora vai para a resolução 01, né, 1986, e essa questão diz o seguinte: a resolução CONAMA 01 de 1986 estabelece diretrizes para a avaliação de impacto ambiental, definindo que a área de influência de um projeto deve ser considerada para além dos seus limites físicos. A correta delimitação dessa área é fundamental para a eficácia do estudo de impacto ambiental. Ok. De acordo com a resolução, a definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos de um projeto, denominada área de influência do projeto, deve considerar, em todos os casos, e aqui nós temos as 5 alternativas. Pessoal, essa questão aqui, ela foi bem, ela teve um alto índice de erros, né? Poucas pessoas acertaram ela. Aqui, algumas dessas alternativas davam para ter sido eliminadas ali por exclusão, só que ainda assim daria para ficar um pouco dividido na hora de responder, tá? O artigo 5º dessa resolução prevê que o EIA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, além de atender à legislação, né, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, obedecerá às seguintes diretrizes gerais. E aqui nós temos 4 diretrizes gerais. A primeira delas é contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Então, quando vai haver um estudo de impacto ambiental, é feita uma avaliação de todas as possibilidades, todas as alternativas, e inclusive, e se a gente não fizesse, né, a não execução do projeto, qual seria o impacto e tudo mais. Então, essa é uma das diretrizes. Isso aqui costuma cair bastante, então é importante saber disso. Já a segunda aqui prevê o seguinte: essa segunda diretriz, ela deve identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados na fase de implantação e operação da atividade, né? Sempre importante lembrar que da durabilidade, né, de um projeto. Então, não basta verificar somente na fase de implantação, porque tem todo aquele dano ali, né, aquele impacto que pode ser causado durante a operação, né, mesmo que a implantação já tenha sido concluída. Essa é uma diretriz. E aqui, a terceira diretriz diz respeito a definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos. Então, a gente tem uma área que sofre o impacto de forma direta e outra que é mais afetada indiretamente, né? E essas duas são chamadas de área de influência do projeto, né? Mas em todos esses casos, tanto no impacto direto ou indireto, nessa área de influência, deve ser considerada a bacia hidrográfica, tá? E aí, essa aqui é a diretriz que a gente observa nas alternativas da questão, que é justamente a alternativa B. Aqui, pessoal, a primeira alternativa fala do perímetro urbano onde o projeto está inserido, mas aqui não existe essa previsão, embora, né, pudesse se ter essa dúvida em relação ao perímetro urbano, mas aqui, quando fala da bacia hidrográfica, é essa que a gente tem que lembrar, que é considerada em todos os casos no eventual impacto de algum projeto, né? Além disso, devem ser considerados os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. É óbvio, né? A gente vai tentar considerar tudo que já está previsto com aquilo que está em execução e tentar compatibilizar para evitar retrabalhos, para evitar algum dano maior. Então, deve ser considerada essa compatibilidade, ok? E esse parágrafo único aqui também, ele é bastante importante, eu já vi cair em algumas provas, tá? Esse parágrafo diz o seguinte, ó: ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente ou a SEMA
ou no que couber ao município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para a conclusão e a análise dos estudos. Tá? Então, aqui pode ser que exija-se uma fixação de diretrizes adicionais por conta de peculiaridades, né? Não dá para você prever todas as possibilidades e esgotar isso num estudo de impacto ambiental. Então, pode haver essa ampliação ali, trazendo mais para perto da realidade, né? Então, aqui o nosso gabarito fica na letra B e a gente vai prosseguindo. Bom, mudando agora um pouco o enfoque, dentro ainda da legislação ambiental, a gente chega aqui na parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa questão ela foi do ano de 2025, né? É recentíssima também aplicada no concurso do MPU para o cargo de perito. E antes de fazer a leitura dessa questão, gosto de frisar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas as políticas, né? A PNMA, PNRS, PNRH, são muitos detalhes. Todas têm definições, todas têm instrumentos, todas têm objetivos, todas têm princípios. Então, fica até complicado a gente fazer uma revisão sobre esses conteúdos, porque realmente a banca, se ela quiser, ela consegue fazer uma questão para ninguém acertar, porque são muitos critérios, são muitos detalhes, né? Mas é importante trazer algumas aqui para a gente poder, pelo menos, minimizar um pouco esse risco, né? Então, essa questão, ela fala o seguinte, ó. Com relação à PNRS, que foi instituída pela Lei 12.305 no ano de 2010, analise os itens a seguir. A prevenção e a precaução são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Foi meio infeliz aqui que não colocou resíduo sólido, mas tudo bem. Depois, a catação é permitida nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos. E, na terceira aqui, é permitida a importação de resíduos sólidos e de rejeitos, inclusive de papel, derivados de papel, plástico, vidro e metal. E aí ela quer saber quais são as afirmativas corretas. Bom, em relação à primeira afirmativa, nós temos que ela está correta, pois está previsto ali no artigo 6º, que diz o seguinte, ó, são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos a prevenção e a precaução. Só que como eu costumo trazer, a gente aproveita e já revisa os outros princípios também, porque é muito provável que na prova de vocês apareça algum dos princípios, algum dos instrumentos, algum dos objetivos, tá bom? Então, a prevenção e a precaução, ok, primeira afirmativa está correta. Um outro princípio que costuma cair bastante é o poluidor pagador e o protetor recebedor. Como se tem uma ideia assim de quem polui, paga, né? Tem que compensar, né? E o protetor, aquele que recebe, aquele que protege, né? Ele é beneficiado por esse ato, né? Ele é como se fosse uma diretriz ali, um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outro princípio que é super importante, na verdade, todos os princípios são importantes, né? Não há dúvida em relação a isso. Mas a forma que é trazido aqui na lei, eu acredito que fique mais fácil de acertar essas questões, tá? Um desses princípios é o princípio da visão sistêmica. E o que isso quer dizer? Você vai considerar as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Então, é uma visão mais holística, mais completa, sistêmica. Não é algo muito restrito àquele meio. Tá? Então, ela é multidisciplinar também. Outro princípio é o do desenvolvimento sustentável, que daí já é meio que óbvio. O princípio da ecoeficiência, que é uma palavra aí que mistura, né?
o eco de ambiental, né, de ecossistema, de ecologia, com a eficiência, né? Então, aqui esse princípio ele é trazido mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e que tragam qualidade de vida, a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Então, traz justamente esse conceito de eficiência e de economia, de ecossistema. Seguindo aqui dentro dos princípios, ainda existem mais alguns aqui. Existe o princípio da cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade. Isso também tem relação com aquela visão mais sistêmica, né? Que não é só o poder público, não é só o setor empresarial, não é só um segmento da sociedade, né? Isso envolve todo mundo ali. Isso também tem uma certa relação com esse próximo princípio, que é o da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Então, todo mundo tem uma certa parcela em relação ao ciclo de vida dos produtos. Não, isso é justamente para todo mundo ter responsabilidade, não é para poder culpar alguém de forma isolada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Isso faz uma integração maior e promove uma gestão mais adequada dos resíduos sólidos. Esse outro princípio aqui também cai bastante, que é o princípio do reconhecimento do resíduo sólido como um bem econômico e de valor social, pois ele é um gerador de trabalho e renda também, né? E um promotor de cidadania, tá? Então, esse princípio aqui costuma cair um bocado, importante saber. Temos também o princípio do respeito às diversidades locais e regionais, e também o princípio do direito da sociedade à informação e ao controle social. E por último aqui, o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade. Beleza? Aí a gente fez a revisão dos princípios, né, da PNRS, e agora a gente vai para a segunda afirmativa, que é aquela que falava sobre a catação, né? Falava que era permitida a catação. Só que, segundo a lei, no artigo 48, são proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades. Tem 5 previsões aqui na lei. Uma delas é que é proibida a utilização dos rejeitos dispostos como alimentação. E olha que horrível isso, né? A gente tem que ler numa lei que é proibida a utilização de rejeitos como alimentação. Isso era para ser óbvio, né? Porque como é que uma pessoa, né, um ser humano, vai se alimentar de rejeitos, né? Isso aí é muito absurdo, é triste quando a gente lê isso, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem aqui no país, né? Então, é proibida, sim, a utilização dos rejeitos como alimentação, é proibida a catação, né? Que é o que estava na afirmativa, dizendo que era permitida. Também é proibida a criação de animais. Isso não é que é proibido tudo no geral, né? É proibido dentro das áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, tá? Tem essa limitação, essa restrição aqui, tá? E aqui também a fixação de habitações temporárias ou permanentes, né? Como é que a pessoa vai morar ali, temporária ou permanentemente, numa área de disposição final de resíduo, né? De rejeito, com risco de se contaminar, de pegar doença, enfim, diversas outras situações graves, né? E aqui também é vedada qualquer outra, também é proibida qualquer outra vedação que esteja prevista pelo poder público, né? Portanto, a segunda afirmativa está errada. E já em relação à terceira, nós temos aqui na lei, no artigo 49, que é proibida a importação de resíduos sólidos e de rejeitos, inclusive papel, derivados de papel, plástico, vidro e metal, que era o que estava na afirmativa 3. Além disso, vejam só que essa vedação ela não é absoluta.
esse primeiro parágrafo diz que é ressalvada da proibição a importação de resíduos sólidos utilizados na transformação de materiais e minerais estratégicos. Então, se for ocorrer a transformação de materiais e minerais estratégicos, pode haver a importação de resíduos sólidos e rejeitos, né? Inclusive esses que estão previstos ali, tá? E aqui no segundo parágrafo, né, confirmando o que estava na terceira afirmativa, é que o importador ou fabricante de autopeças, exceto de pneus, são autorizados a importar resíduos sólidos derivados de produtos nacionais previamente exportados para fins exclusivos de logística reversa e reciclagem integral, ainda que classificados como resíduos perigosos, nos termos de regulamento. Então, aqui, pessoal, a gente traz o consolidado dessa questão, em que a primeira afirmativa está correta e a segunda e a terceira estão erradas, porque a catação é proibida, é vedada, e também a importação é vedada, mas lembrando que não é uma vedação absoluta, né? A gente já poderia até pensar, né? Mas e no caso da transformação de minerais estratégicos e tudo mais, né? Seria uma forma de até entrar com recurso, né? Porque é permitida a importação, ó, aqui no parágrafo primeiro diz o seguinte, ó, é ressalvada da proibição no caput desse artigo a importação de resíduos utilizados na transformação de materiais e minerais estratégicos. E aí, né? Então, é uma questão que pode até dar uma certa polêmica, né? Porque existe essa exceção na lei, na lei mesmo. Bom, aqui, gente, a gente traz uma outra questão, também da PNRS, que foi aplicada para o cargo de analista judiciário do TRF da Primeira Região. E essa questão traz o seguinte: a gestão adequada dos resíduos sólidos é um desafio cada vez mais urgente e essencial para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta. A inadequada gestão de resíduos compromete não apenas o meio ambiente, mas a qualidade de vida da população e o desenvolvimento nacional sustentável. Nesse contexto, a implementação de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos é imprescindível. Sobre esses planos, é correto afirmar que, e aqui nós temos mais 5 alternativas. Vamos analisar uma a uma, né? A primeira diz o seguinte, ó, que devem prever expressamente a periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 30 anos. E aqui está o erro, não são 30 anos. Né? De acordo com a PNRS, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Dentro de um desses conteúdos mínimos, trata-se da periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 anos. Então, não é um período de 30. Portanto, essa primeira letra aqui, a alternativa A, está errada. Já na letra B, é dito que é facultada a previsão de sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços. E aqui nós temos um erro quando é dito que é facultada, negativo. Na lei, ali no artigo 19, dentro do conteúdo mínimo, dentro do Plano Municipal de Gestão Integrada, existe a previsão de sistema de cálculo. Ó, sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, né? Então, não existe essa faculdade, não é facultada, né? Portanto, aqui a letra B também está errada. Aqui nós chegamos na letra C, que prevê o seguinte: devem contemplar ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos. E aí, gente, a gente chega no gabarito dessa questão. Vejam só.
Lá no artigo 19, no sexto parágrafo, a lei prevê o seguinte, ó, além do disposto nos incisos 1 a 19, né, do caput desse artigo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que tem um nome imenso, né, contemplará ações específicas a serem desenvolvidas nos âmbitos dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. Portanto, isso está aderente ao que está previsto na lei. Portanto, a letra C é a correta. Já na letra D, ela já começa errada quando ela diz que não é obrigatória a elaboração desse plano municipal, né? Para que os municípios tenham acesso a recursos financeiros e incentivos governamentais relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, embora seja recomendada. Olha só, gente, seria uma bagunça, né? Se os municípios tivessem acesso a recursos financeiros e incentivos relacionados à limpeza urbana sem ter qualquer planejamento, né? Então, essa aqui dava para responder. Você tendo uma certa noção, né, um bom senso, você consegue acertar essa questão aqui de uma forma mais tranquila, né? Pelo menos eliminar essa aqui era mais tranquilo, porque realmente não faz sentido, né? Senão, de fato, haveria muita irregularidade nisso. Portanto, a elaboração, né, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União, ou a recursos pela União controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Então, aqui a letra D está errada. Por fim, aqui na letra E, é dito que devem prever as zonas favoráveis e desfavoráveis para a localização de unidade de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos. E aqui, pessoal, essa questão erra em dois momentos. Por quê? O primeiro erro aqui é falar que devem prever zonas favoráveis e desfavoráveis. E o segundo é associar isso ao plano municipal. Porque, na verdade, essas zonas favoráveis, né, para a localização de unidades de tratamento estão previstas no plano estadual e não no municipal. Então, aqui no artigo 17, a gente tem que o plano estadual será elaborado para vigência por prazo indeterminado, o que é uma informação muito importante, porque pode vir a aparecer em alguma questão, né? Ele tem um prazo indeterminado, abrange todo o território do estado, claro, ele é estadual, né? Tem um horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos. E aí, dentro dos conteúdos mínimos, tem essa previsão ali, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento, o seguinte: essas zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos. Então, essa letra E aqui está errada, beleza? Que o gabarito, portanto, é a letra C. Gente, ó, como eu falei, essa revisão é bastante intensa, tem muita informação, muita leitura de artigo, muito trecho de lei. Eu gosto de trazer a lei seca porque é isso que muitas vezes a banca coloca, né? Só que como a gente tem o tempo curto para falar sobre tantos conteúdos e, obviamente, né, outras questões que vão estar dentro dos conteúdos que estão no edital e que não foram trazidas aqui, também vão ser abordadas na revisão exclusiva para os alunos, né? E aí, eu aproveito aqui para deixar alguns principais tópicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos para vocês darem mais uma olhadinha antes da prova, tá? Então, olha só. Lembrem-se de revisar as definições, os objetivos, os princípios, os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e em relação também a esses planos nacionais, estaduais, municipais de resíduos sólidos. Então, aqui eu estou fazendo a indicação do artigo para vocês lerem, se der tempo, tá, gente? Assim, ó, se vocês tiverem coisas mais importantes para revisar,
tudo bem, foquem nelas, né. Mas se tiver um tempinho a mais, você estiver muito perdido nesse conteúdo, eu acredito que vale a pena dar uma olhada nas definições, aquelas coisas da logística reversa, né, é muito importante porque costuma cair bastante, tá. E aqui infelizmente não dá tempo da gente trazer tudo. Os princípios que a gente já revisou, mas os objetivos a gente não falou, então vale a pena dar uma olhada ali. Os instrumentos, costuma cair demais isso aqui. E aí, se der tempo, vocês podem olhar os artigos 15 ao 19, que fala desses planos aqui, nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos. Essa parte aqui já é um pouco mais densa, tá? Então, eu até falo para vocês, realmente, só se já tiverem muito bem em todos os outros conteúdos para gastar um tempo com isso, tá? Mas é só uma sugestão aqui para vocês. E aqui nós chegamos na reta final da nossa revisão de hoje. A questão de mobilidade urbana é bastante interessante, é uma novidade nesse edital, né? É um conteúdo assim que não costuma aparecer tanto assim para concursos de tribunais de contas. E essa questão ela esteve presente no concurso da Câmara dos Deputados, no cargo de consultor legislativo, e ela diz o seguinte: com relação ao regime econômico e financeiro da concessão de prestação de serviços públicos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Ok. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: a tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços, somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, sem a remuneração do prestador. E aqui nós estamos diante de uma afirmativa falsa. O erro é bem sutil, né? Porque ali no final da afirmativa ele coloca sem a remuneração do prestador. Mas segundo a lei de mobilidade urbana, está tudo ali nos conformes, exceto essa parte final, né? Que envolve né, toda essa cobrança aqui, além da remuneração do prestador, beleza? O erro aqui foi no detalhe mesmo, bastante cuidado. Já a segunda afirmativa, a gente vê que ela está de acordo com a lei, mas vamos confirmar aqui isso mesmo, tá? Ela diz o seguinte: a existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se déficit ou subsídio tarifário. E essa afirmativa está correta. Ó. Então a gente tem uma diferença, ó. A gente tem dois níveis diferentes aqui. Ó. Um envolve a tarifa do serviço, certo? E a outra é a tarifa cobrada do usuário. Essa diferença aqui, quando ela for a menor, ela é considerada como déficit ou subsídio tarifário, ok? Da mesma forma que existe a diferença a menor, pode haver a diferença a maior, né? Entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço e a tarifa cobrada dos usuários. E aí, nesse caso, a gente está diante de um superávit tarifário. Então, diferença menor, déficit. Diferença maior, superávit, né? E aqui, a última afirmativa. Essa aqui foi uma sacanagem, tá, gente? Já vou falando para vocês. Porque ele só trocou um termo. Ó. Caso o poder público opte pela adoção do subsídio tarifário, o superávit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes,
instituídos pelo poder público delegante. E aí, quando a gente olha o artigo 9º, no parágrafo 5º, a gente vê que caso o poder público opte pela adoção de subsídio, o déficit que deverá ser coberto por receitas extratarifárias e as receitas alternativas e todas as outras situações ali destacadas. É o que faz sentido, né? Como é que o superávit deve ser coberto? Não, o que deve ser coberto é um déficit. O superávit é porque está sobrando, né? Então, aqui o examinador, com certeza, pegou muita gente que estava desatenta, que estava cansada. Então, às vezes, uma questão que parece ser fácil na hora da prova, ela pode derrubar muita gente, porque no momento de tensão, né, o cansaço ali acaba desativando o nosso sistema de alerta ali em algum determinado ponto, que a gente acaba não vendo um erro que a gente veria quando a gente está descansado, né? Então aqui a combinação fica falso, verdadeiro e falso, e aí o gabarito é a letra E. Pessoal, vou ficando por aqui hoje. Essa foi a revisão final para os cargos de analista e para o cargo de auditor de controle externo. A gente trouxe aqui muitos assuntos, muita parte de legislação densa, intensa, como eu falei que seria, mas é muito importante que a gente revise trechos de lei do jeito que está na lei mesmo, porque muitas vezes é uma palavrinha ali que na hora da prova pode ser alterada, e se a gente não tiver com aquilo fresco na mente, a gente pode acabar errando também. Estou aqui para reforçar também que agora nós nos veremos na revisão exclusiva para os alunos, né? Nessa revisão, eu vou trazer outras questões de conteúdos que não foram abordados aqui e algumas revisões de parte de legislação também, que eu não trouxe aqui, que eu também entendo que são importantes para a prova, vocês precisam estar antenados com isso. Gostaria de solicitar para vocês mandarem um feedback, né, se vocês gostaram dessa revisão, o que que faltou, o que que ficou bacana, qual é a sua maior dificuldade na hora de fazer uma revisão, para a gente justamente trazer essas melhorias para as próximas revisões aqui para vocês. Gostaria de desejar uma excelente prova para vocês. Gostaria de falar que vocês já estão prontos, tá, gente? Isso aqui é uma revisão, a gente só está revisitando conceitos importantes para que a gente diminua a possibilidade de não lembrar daquilo na hora da prova. Mas o grande trabalho já vem sendo feito por vocês ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos meses, e agora é a hora que vocês vão para a prova e vão colocar esse conhecimento no papel. Então eu recomendo que vocês busquem chegar nessa prova tranquilos, com a mente limpa, de que vocês fizeram tudo o que era possível para chegar nessa prova da melhor forma possível, né? Sem se culpar por, ai, não deu tempo de fazer aquilo, não deu tempo de estudar aquele conteúdo. É muito complicado conseguir cobrir um edital. E eu costumo falar, não há necessidade de cobrir um edital para ser aprovado. Muitas vezes os aprovados não fecharam o edital. Alguma coisa ficou para trás, e faz parte da preparação isso, né? É saber lidar com a insegurança de saber que não sabe tudo, né? É chegar ali, fazer o que tem que ser feito, ter clareza, né? Se precisar, levanta, vai no banheiro, estica as pernas, respira um pouco, tem que ter calma. E outra coisa, quando a gente fala de FGV, a gente já tem que esperar uma prova dificílima. Não dá para se surpreender com o nível de dificuldade da banca FGV, porque vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas quem tiver sabedoria, souber se adaptar à realidade da prova que aparecerá ali para vocês no dia, vocês vão tender a ter um resultado melhor se comparados com aquelas pessoas que se apavoram demais ao ver uma prova muito difícil. Como eu costumo dizer, a prova difícil, ela diminui a nota de corte, né? Então, foquem em fazer uma excelente prova, tomem muito cuidado, façam com muita atenção,
Não subestimem algumas questões que às vezes podem parecer bobas, mas que na verdade tem uma sacada ali, tem um detalhezinho. O examinador é muito esperto e muito inteligente, então não podemos subestimá-los, tá certo? Então, uma excelente prova para vocês. Nós já estamos aqui na torcida, estamos aqui com vocês até o dia da prova, até depois. Também faremos provavelmente um encontro ali entre a prova de analista e a prova de auditor para a gente fazer algumas análises em relação ao que caiu na prova. E é isso, pessoal. E para quem ainda não é nosso aluno, não vacila. Entra para o Organiza para você poder estudar em alto nível e chegar nessa prova com mais confiança, sabendo que fez o trabalho que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito e alcançar a aprovação. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.